Essas coisas ao vivo é assim, temos que tomar cuidado. É. Olá, tudo bom? A região está fria. Para quem chega a acordar aqui com 29 graus, tá? Aí chega a acordar um dia desse aí com 5 graus, 4,5, 4. Diz que teve lugar aqui que dentro da cidade que chegou a ter 3 graus. Imagine só, hein? É a gente sair de um caldeirão e pular dentro de uma geladeira. Choque térmico é maluco. Mas tudo bem, né? Fazer o que? É obra da natureza, a mãe natureza que é assim. Nós somos obrigados a estar de bem com ela, né? Claro. Bom, vamos contar um pouquinho de história. Mas antes, eu peço para que vocês vão lá no nosso blog, clique, inscreva-se, façam comentários, se estão gostando, se não estão gostando, o que acham, se tem alguma coisa, alguma dúvida, se querem alguma coisa assim de... Algum item que a gente comenta aqui, né? Porque isso aí não é nada mais, nada menos que as nossas, como eu já disse, as nossas buscas da ciência para que a gente possamos discutir, monologar aqui e passar. Porque tudo que outro pode fazer é agrupar o que foi dito lá atrás, ou aqueles que pesquisaram, né, podem falar. Nós também, na atual circunstância, só podemos fazer isso. Podemos ir em busca do que está escrito, estudarmos e transmitir. E doravante vai ser assim, né? Mesmo os grandes cientistas, se quiserem, vai ter que buscar lá no passado, como nós estamos fazendo. E eu gostaria até de perguntar, vocês sabiam que a gente vem falando de Nibiru? Vocês sabiam que Marduk foi um deus supremo? Eles tinham lá uma série de deuses, né? E lá na Babilônia ele foi o deus supremo. O primeiro deus babilônico, né? Mas ele tinha o nome de Merodach. Para quem não conhece, estou apresentando Marduk como Merodach, chamado de deus babilônico dos caldeus pelos hebreus da cidade de Ur, dos caldeus no Antigo Testamento de Isaías, Reis, Jeremias. Ur dos caldeus era situada ao norte da Mesopotâmia. Durante o segundo milênio, a Babilônia, que tem esse nome por causa da Torre de Babel, fundada por Nimrod, e depois foi governada pelos assírios e depois retomada para os caldeus em 721 antes de Cristo. Então esses textos que nós vamos encontrando, né, que muita gente não tem conhecimento. Agora, tem aqueles que seguem a Bíblia certinho. Gente, nós
estou dizendo que são textos que nós encontramos, entendeu? Não estou dizendo que é a sua religião que deve ser, que já foi, que acredite ou não. Tudo bem. Então, então a Babilônia era mais uma cidade-estado da Mesopotâmia. As predominâncias de habitantes da Babilônia mudaram muitas vezes em suas existências, embora a cultura permanecesse relativamente constantes e distintas. Eles foram os amoritas, os cassitas e os caldeus. Expandiu-se para se tornar um império mundial importante antes de serem dominados pelos persas 2 vezes. Entre os períodos do Velho e Novo Império, a Babilônia foi uma pequena cidade, mas muito, muito, muito rica. Merodach-Baladã pediu apoio a Ezequias para a sua oposição à Assíria, moderno Iraque, para reconquistar o trono para os caldeus. Isaías avisou sobre os perigos de tal ato para Judá. Isaías andou nu e descalço por 3 anos, por sinais e prodígios, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Assíria levara em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia. Ezequias ficou doente de morte, mas orou a Deus e se recuperou. Vê que miscelância que é a história antiga, né? O rei babilônico Merodach-Baladã soube do fato e mandou representantes com presentes a Judá. Ezequias, na alegria, olha, caiu de mansinho, hein? Caiu aqui feito bobo, pombinha quando cai no alçapão. Ezequias, na alegria, em virtude da recuperação e na demonstração de amizade da Babilônia, mostrou seu reino inteiro aos embaixadores, incluindo seu tesouro. Jogo ruim, hein? O profeta Isaías repreendeu o rei Ezequias, avisando-lhe que num futuro próximo tudo seria saqueado pela Babilônia. O rei Ezequias, rei de Judá, por causa dos presentes que recebeu do rei babilônico, pôs todo o seu reino a perder. A gente vem falando, cuidado, cuidado. Hoje os golpes são os mesmos, né? Você vê? A pessoa chega aqui na porta, fulano, não sei o que, tal, entra e teba. Quando você menos espera, é o presente de grego. Ao ser presenteado pelo monarca da Babilônia, sorriu, achou coisa do outro mundo, abriu o seu coração e mostrou ao inimigo suas possessões, exibindo com orgulho suas riquezas. A partir daquele momento estava selado o cativeiro de Judá. Meu Deus do céu! Neste texto vemos uma cena que aconteceu há milhares de anos, mas que se repete diariamente em todos os segmentos, ou seja,
muitos se derretem diante de um agrado, de uma bajulação, de um presentinho. Pessoas diariamente se vendem, se prostituem em troca de uma vantagem, de um benefício. Naquela época não tinha lá, né, a lei de Gerson, né? Então, mas hoje tem a lei de Gerson, que leva vantagem em tudo, de repente cai do cavalo. Meu Deus do céu. Nunca devemos esquecer quem é o nosso inimigo. Também não devemos esquecer de que estamos numa guerra contínua contra as forças do mal e que não há a menor hipótese de algum dia ser decretada a paz. Esta só terminará, sei lá, né? Diz que com a vinda do Salvador. Teremos que ter aí um Salvador da pátria, né? O que Merodach queria era ver o que havia no templo do Senhor para depois saqueá-lo. Com a derrota dos caldeus, Merodach, que viu vencido por Sargão II, foi rei da Síria entre aproximadamente os anos 721 a.C., onde Isaías referiu a Babilônia como a filha dos caldeus. Em 626 a.C., Nabucodonosor, um nativo caldeu, subiu ao trono da Babilônia por aclamação popular. Conquistou todo o país até Eufrates Médio, com os medos, saqueou Nínive e foi substituído por seu filho Nabucodonosor II, que derrotou os egípcios e tornou-se rei da Palestina, incluído Jeaquim. Jeaquim tem uma história aí fantástica. Uma hora dessa nós contamos a história de Jeaquim. Nabucodonosor marchou para Judá e saqueou os seus despojos para a Babilônia, incluindo os utensílios do templo da casa do Senhor, que seu filho Belzazar, a quem Daniel chama de rei dos caldeus. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que seu Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Foram festejar, né? Tá bem de graça, dá assim, Deus dará. Eles contaminaram o templo do Senhor com suas prostituições e idolatrias. Usaram os utensílios do templo para adorar seus deuses de ouro, prata, bronze e madeira e pedra, com as suas feitiçarias, bebedices e prostituições. Pintaram nas paredes o templo todo. Pintaram nas paredes do templo toda a forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos. Queimaram também incenso a outros deuses. As mulheres choravam pelo deus Tamuz dentro do templo, e os homens ficaram de costa para o templo com o rosto para o oriente.
coisa de louco, né? Onde se viu umas coisas dessa? Eles adoravam o sol. Sei lá. Comenta, né, no caso, puxa vida, é tão bonito o ocaso, no caso, né? Então eles dizem que hoje existem pessoas que são adoradores do pôr do sol. Mas eu acho que não tem nada a ver adorar hoje do que o que eles viviam naquela época, né? Há os praticantes de yoga que fazem saudação ao sol por 108 vezes. Esses 108 vezes aqui tem uma lógica, né? 108 vezes, ó. O número 108 é um número muito significativo para a tradição hindu, dentre outras. Para destacar alguns fatos que envolveram esse número mais do que especial, temos que o diâmetro do Sol é 108 vezes o diâmetro da Terra e a distância média da Lua para a Terra é de 108 vezes o diâmetro da Lua. Vocês já notaram que parece uma babaquice, mas eles têm tinham, né, todas essas medidas precisam. E jamais você não ouve dizer que eles tinham uma ferramenta tal para poder medir a distância da Lua, a distância da Terra, a distância do Sol, e medida da Terra, medida da Lua. E hoje os cientistas nossos estão descobrindo tudo isso aí com ferramentas e ferramentas, né, que hoje existem, mas eles lá a gente não sabia da existência de alguma ferramenta, né? O japamala é um colar hindu parecido com o terço da Igreja Católica. Ele é composto de 108 contas que auxilia na contagem da recitação de um mantra Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Seria essa tradução, né? Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. A cidade foi invadida pelo rio Eufrate e foi aí que os persas entraram na cidade e encontraram o povo entregue a uma enorme bebedeira festiva. Gente, já foi dito, quem bebe demais dá bom dia a cavalo. Tem que tomar muito cuidado esse povinho, mas fazer o que, né? Naquela mesma noite, Belzazar foi morto e Dário, o medo persa, reinou e começa o Império Persa com que recomeçaram as reconstruções do templo em 525 a.C. Marduk era o principal deus da Babilônia, assim como Baal. Foi ele que os outros deuses confiaram o poder supremo devido à vitória sobre a deusa Tiamat das lendas babilônicas e sumérias, descrita como um dragão. A lenda
conta também que Merodach, ou Marduk, né, para satisfazer a vontade dos deuses que se queixavam de não terem quem os adorasse, para que os povos da terra os adorem, ele levante templos onde estabelece a residência dos principais deuses. Tanto Marduk era tão forte que autorizou o povo a adorar os deuses de onde os reis moravam, né? Adoravam os deuses de suas regiões. Então era loucura de tantos deuses que tinha, né? E assim foi. E ali também era construir esse templo, onde nasceu o quê? A Torre de Babel. Autorização de Marduk. O poder que tinha sobre todas as coisas foi conseguido por ter desafiado e ganho o combate com os dragões King e Tiamat. Do ponto de vista bíblico, Merodach representa uma manifestação espiritual que virá sobre a terra associada à besta do abismo, nas regiões celestiais do mal, por ele ter sido indicado pela Rainha dos Céus como o Senhor dos Mundos. Ou Marduk, deus da Babilônia, ganhou o título de Nibiru quando venceu Tiamat, o dragão. Então tem-se uma versão aí de que Tiamat era a antiga Terra. Então o choque de Nibiru, Tiamat foi partido, né? E onde sobrou a Terra. E eles vieram lá de Nibiru para a Terra e criou toda a humanidade, né? Mas Tiamat também era o nome de um dragão que vivia escondidos por aí. Era um dos reptilianos, né? Que já vivia aqui na Terra, entendeu? Segundo a lenda, Marduk usou parte do corpo do dragão Tiamat, que era uma fêmea, para criar os céus e a terra, e o povo dessa nação deveria trabalhar para ele. Saindo do mito para a verdade, esse deus Marduk babilônico recebe o nome de Merodach. Era filho de uma relação incestuosa entre Enki e Ninhúrsuga. É um tanto complicado. Do mesmo modo que Baal era filho da relação incestuosa de Nimrod com Samires, que era a Ísis. Nimrod foi o fundador da Torre de Babel. E é por ali que tudo começou, entendeu? Então, esse texto aqui foi tirado lá da Wikipédia, Enciclopédia Livre. Nós prestigiamos a Enciclopédia Livre, por quê? Porque ali a gente pode abocanhar todos os textos que tem e os direitos, né? É livre, como já diz lá a Enciclopédia Livre. Então, mais uma vez, nós tiramos mais um texto desse aí e hoje nós falamos de Marduk. Segundo as relações, ele impera até hoje. As grandes famílias, as grandes nações, os dirigentes de nações, né?
ele sendo da família também, que parece que é da família de reptilianos, né? Ele foi gerado aqui. Então, mas só que ele muito audacioso, com muita vontade de ser eu, foi consagrado rei, o rei de todos. Você vê que todos os outros reis deram-lhe o direito dele ser rei. Então, mais uma etapa esse nosso monólogo, que eu acredito que está sendo gostoso, e você também que acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever lá no nosso blog para que você receba, toda vez que fizermos esses ditos, né? Você receba já de antemão para que você nos acompanhe e possa também compartilhe com os amigos, o pessoal das suas lives, das suas linhas. Compartilhe com eles, diga que nós estamos fazendo esse trabalho aqui e que está sendo gostoso para nós e para vocês. Tá ok? Assim espero e conto contigo, hein? Nós estamos prestes a caminho da primeira unidade de milhar dos inscritos. Vamos chegar aos 1000 inscritos logo logo. E você, sendo um dos inscritos, eu conto contigo que repasse para os outros, para que eles sejam